naquele dia se levantou uma grande perseguição contra os cristãos em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Homens piedosos sepultaram o corpo de Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo de Tarso assolava a igreja primitiva, entrando pelas casas adentro e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Aqueles que, porém, haviam sido dispersos, iam por toda parte pregando a palavra de Deus. O apóstolo Filipe, descendo a cidade de Samaria, proclamava a todos o evangelho de Jesus. A multidão, unânime, estava atenta às coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os milagres que ele estava fazendo. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, clamando em alta voz. Muitos paralíticos foram curados, e houve muito regozijo naquela cidade. Ora, ali havia, já há algum tempo, um homem chamado Simão, que praticava a mágica e tinha feito pasmar o povo de Samaria, dizendo ser ele mesmo um grande homem. E a ele atendiam todos, desde os pequenos até os grandes, e exclamavam: este homem é o poder de Deus, ele se chama Grande. E eles o atendiam porque com as suas mágicas, por muito tempo, os tinha feito pasmar. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, o Cristo, faziam-se batizar homens e mulheres. O mesmo Simão também creu, e depois de batizado, estava continuamente com Filipe e se admirava vendo os milagres e grandes prodígios que se faziam em nome de Jesus. Ora, os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que Samaria recebera a palavra do Cristo, enviaram-lhe Pedro e João, os quais foram para lá e oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ainda ele descido, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, sendo-lhes impostas as mãos de Pedro e João, recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, que aquele sobre quem eu puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Mas o apóstolo Pedro lhe disse: pereça contigo o teu dinheiro, porque julgaste comprar por meio dele um dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, portanto, desta tua baixeza e roga ao Senhor que, se é possível, que seja perdoado esse pensamento mau do teu coração.
porque vejo que estás num véu de amargura nos laços da iniquidade. Então disse Simão: rogai vós ao Senhor em favor de mim, para que nada do que haveis dito desça sobre mim. Eles, pois, havendo testificado, falado a palavra do Senhor Jesus, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, porque este se acha deserto. Filipe, levantando-se, partiu. Eis que um homem da Etiópia, eunuco, alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, viera a Jerusalém fazer a sua adoração. Regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías no Velho Testamento. Correndo Filipe, ouvia o Espírito lhe dizer: aproxima-te, junta-te logo a esse homem. Então, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: estás entendendo porventura o que estás lendo aí? Ele respondeu: mas como é que eu poderei entender se alguém não me explicar? Então pediu a Filipe que subisse e sentasse ao lado dele. Ora, a passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: como ovelha foi levado ao matadouro, como um cordeiro está mudo diante daquele que o tosquia, e assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Então o eunuco perguntou a Filipe: peço-te que me digas, de quem falou isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a sua boca, principiando por esta escritura, anunciando-lhe que o profeta falava de Jesus, o Cristo de Deus. Indo eles pelo caminho, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis água aqui, que é que impede que seja eu batizado agora mesmo? Então mandou parar o carro, desceram ambos da água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu, porque seguia o seu caminho, mas se regozijava. E logo Filipe se encontrou em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Ah, meus amigos, meus irmãos, eu sei muito bem que aquele que lê o Evangelho sem saber o que está atrás das letras fica meio decepcionado e não entende a beleza que há nessa narrativa. Este caso, por exemplo, de Filipe. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Mas vejam bem no versículo 26.
um anjo do Senhor falou a Filipe. A Bíblia está cheia dessas passagens. Esses anjos, quer dizer, os espíritos de luz, estavam a serviço do Cristo junto aos apóstolos para a implantação da fé. Tanto que os antigos, ainda não preparados, tomavam o anjo pelo Senhor Deus. Na narrativa do Pentateuco, inúmeras vezes se fala de Deus quando na verdade era um anjo. Era apenas um emissário de Jesus, quanto mais o próprio Deus. Ou se não era Jesus. Isto prova o quê? Que os chamados fenômenos espíritas não foram inventados por Allan Kardec. Eu acho graça nessa infantilidade. Meu Deus do céu, o Allan Kardec é do século passado. Isto aqui tem 4 milênios, 4.000 anos, quando o Espiritismo nem sonhava ser codificado. Tudo isto pertence a Jesus, tudo isto pertence a Deus, não pertence a Allan Kardec. Kardec nunca teve a petulância de dizer, eu inventei isto é meu. Como também o irmão operário diz, não inventei nada, apenas expliquei melhor para que todos possam compreender. Às vezes, nem todos viam o anjo, prestem atenção, só a pessoa que no caso aí era o apóstolo Filipe. Por quê? Porque ele era vidente. Então, sendo vidente, ele via o anjo. E realmente, quem é vidente, quem tem o dom de ver o espírito, não precisa de que ele se materialize. Eu contei ainda ontem a um advogado que era materialista, mas que se transformou com a nossa pregação. Contei a ele o caso de um grande criminalista, um grande advogado, um grande vulto das letras forenses, digamos assim, porque ele é sempre citado, César Lombroso, tanto que ele foi o autor da teoria do criminoso nato. Certas pessoas trazem os traços e demonstram que já nasceram para matar. César Lombroso era tão materialista que lançou essa teoria do criminoso nato, do homem que já nasceu criminoso e cuja missão é matar. E lá razoava com a sua cultura jurídica. E era materialista, não acreditava em nada. Um dia, Lombroso estava no seu gabinete, no silêncio da noite. E daí a pouco ele vê um vulto. Ele começou a levantar os olhos, com muita surpresa viu que era a própria mãe dele. Levou um susto danado, porque mesmo sendo a mãe da gente, nessas horas que o negócio assusta. Pois bem, ela mesma começou a falar, não se assuste, meu filho. Sou eu, sua mãe. Vim para lhe dizer que você está num caminho errado. Você baixou no morro errado. Mas como? Meu filho, agora eu estou do lado de cá, você vê que eu não morri. Como é que você vem acreditar na morte? E como é que você vem dizer que alguém nasce para matar? Que há o criminoso nato? Meu filho, isso é uma barbaridade diante de Deus. Deus não cria ninguém para ser criminoso nato. Ele ficou num impacto, perdeu a voz, não pôde argumentar com a própria mãe. No dia seguinte, à mesma hora, voltou a velhinha lá. Cezinha, sou eu, filhinho. Ô, mamãe, que há? Já estava mais encorajado. Até que se habituou
passou a falar com o espírito da mãe como se ela estivesse viva na sua própria casa. Claro que isso mudou completamente a linha lombrosiana. Ele próprio já era um tipo lombrosiano, àquela altura, vítima da sua própria criação. Pois bem, renegou a tese do criminoso nato, passou a ser um espiritualista 100% e um dos mais categorizados que nunca se deixou levar por fantasia. Meu Deus do céu, como estes casos, tantos outros. O caso de um cientista que se convenceu da realidade, da imortalidade da alma, com um fato pitoresco. Ele sentado em sua mesa de trabalho, escrevendo, daqui a pouco começou a sentir que estava meio tonto, e começou a se desprender, daqui a pouco ele estava no teto vendo o próprio corpo dele. Mas como é que pode, se eu estou aqui, como é que eu estou lá? Depois de muita tonteira, ele descia devagar e aterrissando até entrar no corpo. O que é que isso prova? Que o ateu pode ser espírita, o padre pode ser espírita, que o padre pode ser vidente, pode ser auditivo, pode ser de incorporação. Um judeu pode também receber um desses dons e até pregar o cristianismo por incorporação ou influência. Um positivista, um livre pensador, todos têm esses dons que independem de qualquer codificação feita por homens. É onde todos vão chegar à conclusão de que só há uma religião chamada cristianismo, o resto vai tudo desaparecer e já vai tarde. Porque o que é que nós estamos vendo aí? Criam-se religiões para os homens brigar. Criam-se partidos políticos para os homens se devorarem uns aos outros. Toda divisão é apenas um pretexto para fazer campeonato de briga. Religião, infelizmente, não tem servido senão para dividir os homens. Lançar o ódio, que é pior, em nome do próprio Deus, que é amor. Esta é, infelizmente, a verdade. Coisas de crianças traquinas. Crianças que brincam com traques de bomba. Vivem se digladiando, se guerreando por causa de Deus e do Evangelho. Espera aí. Pelo contrário, está no Evangelho e a advertência do nosso Mestre. Mais se exigirá de quem mais recebeu. Quem fala em nome de Deus não pode pregar o ódio, de modo algum. Os maiores criminosos do mundo são aqueles que pregam o ódio em nome de Deus. Por isso é que baixou este plano das formas, a LBV, para mostrar aos religiosos que Deus é amor e nada existe fora desse amor. Então viva a LBV, viva o PBV, viva o Brasil e viva Jesus!